TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quinta-feira, dia 9 de fevereiro. Vamos que vamos, caminhando. Desde já, muito obrigada pela audiência. Você que me acompanha de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e, claro, nossa querida cidade imperial. Muito obrigada a todos os internautas também, né? Muita gente no Facebook, YouTube, no site. Tem gente que não gosta de rede social. Entra lá no site tv616.com. E assiste o programa, claro, toda a programação da TV Correio da Manhã. Muito obrigada pelo carinho. Então, a gente já começa essa edição falando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja hoje, quinta-feira, para Washington, capital dos Estados Unidos, onde vai se encontrar com o presidente Joe Biden. O país norte-americano é o segundo maior parceiro comercial do Brasil e o principal destino das exportações de produtos industrializados brasileiros. Vamos lá, produção? Bem, entre os temas que serão tratados estão a conservação ambiental e a busca de mais engajamento dos países desenvolvidos para cumprir seus compromissos de financiamento na área climática. Bem, então deixando de lado aí essa viagem do Lula, vamos acompanhando, vamos ver o que trará de bom para o país. Nós vamos agora mudar de assunto e vamos voltar aqui para a nossa região, isso mesmo. Em Petrópolis, o PROCON, o órgão que atua na defesa dos direitos do consumidor, agora passa a fazer parte da Procuradoria-Geral do município. Com a mudança, Miguel Barreto, por ser Procurador-Geral do município, passa a ser também o Coordenador-Geral do PROCON. Já o coordenador direto do órgão segue sendo Fafá Badia, que inclusive já esteve várias vezes aqui no programa. A medida foi definida pelo Decreto 383, publicado no Diário Oficial de 24 de janeiro, e a gente vai torcer aí para que o serviço continue funcionando, né? O Fafá Badia está dando conta, está muito bom, sempre vem aqui, explica a população, né, tudo que a gente pergunta, enfim, então vamos ficar na torcida que não mude nada no órgão. Bem, a partir da próxima sexta-feira, amanhã já, dia 10, a vacinação de crianças de 6 meses a menores de 5 anos contra a Covid-19 será retomada no município de Petrópolis. A imunização será aplicada em dias específicos, de segunda a sexta-feira, entre o Centro de Saúde Coletivo, o Centro de Saúde do Itamaraty e também as UBSs do Quitandinha e lá de Itaipava. A previsão é de que os imunizantes cheguem ao município ainda na tarde de hoje, quinta-feira. Um lote de 410 doses para completar o esquema iniciado no ano passado pelos bebês com a Pfizer Baby também será entregue. Bem, vamos continuar falando de saúde, agora vamos falar do caminhão da saúde que está em Petrópolis. Se você não sabe, vai saber agora. Os petropolitanos que estavam na fila de espera por consultas com médicos de 4 especialidades estão sendo atendidos através do projeto Levando Mais Saúde até você. Os atendimentos estão sendo realizados no Caminhão da Saúde, que está desde a última segunda-feira, dia 6, estacionado na Praça 14 Bis, ao lado da Praça da Liberdade. Então, se você estiver precisando, o caminhão permanece na Praça 14 Bis até amanhã, sexta-feira, dia 10, e já a partir de sábado, dia 11, ele estará no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz, em Itaipava. A ação se estende até o dia 16 deste mês, de 8 da manhã e 6 da tarde. Por dia estão sendo ofertadas consultas de 2 especialidades diferentes, como alergista, dermatologista, cardiologista e neurologista, adulto e também pediátrico, que nesse momento são as principais demandas. Já a partir do mês seguinte, serão ampliados os tipos de especialidades. A unidade médica móvel possui 2 consultórios médicos e uma recepção, contando com climatização em todos os seus ambientes. A unidade também tem um elevador na parte traseira, projetado especialmente para facilitar o acesso de pessoas com deficiências e a parte interna do veículo, né, até que a pessoa possa chegar na parte interna do veículo para ser atendida. Parabéns aí para o Caminhão da Saúde. Muito bom, né? Gostei, gente. Bem, vamos continuar falando de saúde.
E o Ministério da Saúde lançou o programa para diminuir a fila do SUS. O foco inicial são em cirurgias eletivas, exames e consultas prioritárias. Esse é o foco. O orçamento previsto é de R$600 milhões. Vamos conferir na reportagem de Daniela Gomes. O Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional de Redução de Filas do SUS. A cerimônia de lançamento aconteceu no Rio de Janeiro na última segunda-feira, dia 6, e contou com a presença do presidente Lula e da ministra da Saúde, Nízia Trindade. Nesse primeiro momento, o foco está na redução das filas de cirurgias eletivas, principalmente abdominais, ortopédicas e oftalmológicas, além de exames e consultas prioritárias. Ao todo, serão destinados cerca de R$600 milhões para o programa. Para ter acesso ao orçamento disponível, cada estado deverá apresentar um plano de ação que deve fixar as prioridades conforme a realidade local da cidade. O especialista em gestão de saúde da Universidade de São Paulo, Gonzalo Vecina, explica por que a fila do SUS está crescendo cada vez mais. A principal razão para as filas crescerem é a desorganização das filas. As filas são múltiplas, tem fila por município, tem fila por estado, tem fila às vezes por serviços de saúde, né? Hospitais universitários, hospitais privados que prestam serviços ao SUS, enfim. Não existe uma fila estruturada única, como por exemplo existe a fila de transplantes. A fila de transplantes é única por estado, cada estado tem uma fila para o transplante de cada tipo de órgão. E é uma fila muito rigorosa, muito fiscalizada. O programa vai ajudar pacientes como José Laurêncio, que há 5 anos foi diagnosticado com glaucoma e está esperando a cirurgia de emergência na fila do SUS. Esse programa vai ser muito importante para a população. Eu descobri que tinha glaucoma há cerca de quase 5 anos já e estou na fila do SUS e até hoje não fui chamado, não fui contemplado com a cirurgia. Estou no aguardo até hoje. Então quem sabe, né? Se dias melhores virão. Na oficialização do programa foi inaugurado o Supercentro Carioca. A estrutura de 22 mil metros quadrados é considerada o mais moderno complexo de saúde pública da América Latina e conta com serviços de exames, incluindo endoscopia, colonoscopia e ressonância magnética, e um centro para diagnósticos e tratamentos oftalmológicos. A unidade de saúde está localizada no bairro de Benfica, na zona norte da capital fluminense. E por falar em capital fluminense, voltamos aqui para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro determinou a criação de um decreto para regulamentar os critérios de auxílio aos municípios afetados por fortes chuvas. A decisão foi tomada durante a reunião do Comitê de Chuvas do Governo do Estado, do qual participam secretarias, autarquias e outros setores da gestão, como a coordenação do programa Cidade Integrada. No encontro, o governador avaliou os danos provocados pelo temporal da noite da última terça-feira, que deixou 6 mortos. O Corpo de Bombeiros atendeu 330 ocorrências. Com a nova diretriz, o governador determinou que os municípios que necessitam de ajuda solicitem recursos a partir da decretação do estado de emergência, garantindo transparência e rapidez no envio de ajuda. Vamos ouvir aí o que disse o governador. Em apenas 4 horas, choveu 70% do esperado para o mês inteiro. O Corpo de Bombeiros esteve de prontidão desde os primeiros minutos e atendeu aproximadamente 330 ocorrências relacionadas às chuvas. E, lamentavelmente, 7 mortes até o momento. E aqui eu queria me solidarizar com as famílias e com os amigos por essas tristes perdas. Convoquei uma reunião do Comitê de Chuva para termos um panorama atualizado da situação do Estado e podermos definir as medidas necessárias de respostas aos desastres provocados pelo temporal. Toda a capacidade especializada técnica do governo do Estado vão seguir de prontidão para atuar de forma ágil e planejada dentro das suas atribuições para prevenir danos, evitar mortes, prestar socorro e assistência a quem precisar. O governo do Estado estuda a edição de um decreto para que formalize a necessidade dos municípios decretarem com mais rapidez. O governador lembrou ainda que vem realizando grandes obras financiadas
a partir da concessão dos serviços de saneamento, como as concluídas na região serrana e que estavam abandonadas. Também fazem parte do pacote de intervenções as obras emergenciais provocadas pelo temporal que atingiu Petrópolis em 15 de fevereiro do ano passado. Em coletiva de imprensa, o governador afirmou também, como vocês acabaram de ver, que o Estado gastou 700 milhões de reais somente em Petrópolis. Bem, todo mundo sabe, né? Hoje é dia 9, daqui a 6 dias, no dia 15, completa em um ano da tragédia que deixou Petrópolis abalada e até hoje ainda tem muitas consequências. Ainda vamos falar muito sobre isso até chegar lá o dia 15. Agora a gente vai mudar de assunto e falar de volta às aulas, né? Para você saiba como montar uma lancheira saudável para as crianças. Fazendo uma lista com os alimentos saudáveis antes de ir ao mercado pode ajudar pais responsáveis na hora das compras, segundo a nutricionista que vocês vão acompanhar agora na reportagem da colega jornalista Sofia Stein. A alimentação tem papel fundamental em todas as etapas da vida, mas bons hábitos alimentares são decisivos para o crescimento e o desenvolvimento nos primeiros anos de vida da criança. Com a volta às aulas, é preciso cuidado na escolha dos alimentos saudáveis para a lancheira dos pequenos. A nutricionista e professora do curso de nutrição da Faculdade Anhanguera Taguatinga, Camila Córdova, orienta os pais e responsáveis a fazer um planejamento antes de ir às compras e colocar no papel os alimentos mais saudáveis para serem consumidos pela família. Eu gostaria de dar uma especial atenção na escolha por alimentos in natura ou minimamente processados, que na verdade esses são alimentos que devem ser a base da nossa alimentação. Então, verduras, legumes, frutas, é uma variedade incrível de alimentos minimamente processados. São a base para uma alimentação balanceada, saborosa. Camila reforça também a importância dos alimentos de origem animal, como carne, leite, ovos e peixe. A vendedora de 27 anos, Júlia Cristina, tem um filho de 3 anos e na hora de preparar a lancheira escolar do pequeno, sempre procura colocar alimentos mais saudáveis. A gente sempre procura mandar um carboidrato, né, um pãozinho, uma tapioca, alguma coisa do tipo, e uma fruta. Aí o morango, manga, uva, banana, ele gosta bastante. E suco somente de frutos, né? A nutricionista Camila Córdova dá dicas de como montar uma lancheira saudável na hora de levar a criança para a escola. Primeiro, é importante escolher um líquido, de preferência água. Outra alternativa é o suco natural sem açúcar, chás e até água de coco natural. As frutas frescas também são importantes, como banana, maçã, morango, pera, uva e goiaba. Vegetais como palitinhos de cenoura, abobrinha, brócolis cozido e beterraba são boas opções. E para complementar o lanche, pode-se acrescentar pão de queijo caseiro, tapioca, cuscuz, sanduíche, iogurte natural, bolo caseiro, entre outros. Gente, deu até fome esse lanchinho saudável. Bem, agora nós vamos para um breve intervalo, eu volto já porque tem muito mais notícias, vamos falar ainda de muitos assuntos variados e, claro, lá no finalzinho a gente retorna para falar de saúde. Volto já. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita.
Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberto ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos e continuamos ao vivo nesta quinta-feira, 9 de fevereiro. E agora nós vamos até o município de Três Rios, porque por lá, na última semana, a Secretaria de Obras, Infraestrutura e Habitação do município deu início a um reparo no sistema de drenagem localizado na Rua Esplanada, no bairro Cidade Nova. No local foi encontrada uma rede totalmente vedada por concreto, isso mesmo. As redes de drenagem urbana são indispensáveis, todos sabem, né, na prevenção de alagamentos e inundações durante os períodos de chuva, por serem o principal meio de escoamento das águas pluviais. Uma manutenção recorrente em baterias de ralo, manilhas e demais componentes dessas redes é importante no combate às erosões do solo. O trabalho de recuperação da rede de drenagem com a troca de manilhas e reparo nas baterias de ralos foi realizado pelas equipes da Secretaria, restaurando a funcionalidade do sistema que traz benefícios para o meio ambiente, para o poder público e principalmente, gente, para a população. Porque a gente sabe muito bem que se esse trabalho não for feito, é um trabalho que ninguém vê, é um trabalho que não é notícia, tanto que eu nem coloco aqui como notícia, coloco como serviço de utilidade pública. E é um trabalho que para muitos não significa nada, mas aí quando vem as chuvas fortes, aí todo mundo, né, por que entupiu, por que não entupiu, por que transbordou? Tem que ter esse trabalho de manutenção. Então, muito bem aí, parabéns à Secretaria de Obras, a gente sabe que é obrigação, mas tem feito, a gente acha bacana isso. Bem, o Brasil enfrenta desde o fim de 2021 uma completa ausência de informações centralizadas sobre as vendas de medicamentos controlados, que requerem retenção da receita e vão desde antibióticos, passando por antidepressivos e ansiolíticos, até entorpecentes, como a morfina. A Controladoria Geral da União informou que, após enfrentar limitações de infraestrutura tecnológica, a agência reguladora desobrigou todas as farmácias privadas e hospitais de enviar informações de medicamentos. O processo se tornou opcional. Eu vejo isso como uma decisão temerária, porque com todo o controle que existe no país, ainda tem muita gente que compra remédio só por vício mesmo. Tem pessoas viciadas em ansiolíticos, antidepressivos, remédios controlados, né, esses conhecidos popularmente como tarja preta. Isso é complicado. Eu acho isso bem perigoso, mas é o que está acontecendo no momento. Bem, pesquisa do Instituto FEComércio de Pesquisas e Análise, o IFEC-RJ, sobre expectativas dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo da cidade do Rio de Janeiro para o Carnaval, mostra que 57,5% dos entrevistados acreditam que o movimento em função da festa voltaria ao nível pré-pandemia, ou seja, bom, né? Vendendo, faturando e tal. Enquanto 32,1% não acreditam. 1 em cada 5 empresários espera por um faturamento 25% acima do registrado no Carnaval do ano passado. Estima-se um aumento médio de 16%. Bem, de acordo com 77% dos entrevistados, o Carnaval é importante para a cidade, contra 14% que não vê importância na data. Já 58% dos empresários disseram que a festa é importante para os seus negócios, enquanto 27% afirmaram não ter importância. O IFEC-RJ ouviu 299 empresários entre os dias 27
e 31 de janeiro. A pesquisa tem margem de erro de 6 pontos percentuais para mais ou para menos. Mas aí, no contexto geral, a gente percebe que é uma festa que ainda dá lucro, né? Bem, agora a gente vai mudar de assunto, vai falar um pouquinho de política, vamos falar da posse, que ontem o ex-prefeito de Petrópolis, Bernardo Rossi, tomou posse na Alerj. A gente vai acompanhar aí no vídeo um pouquinho do que ele falou lá durante a posse. Eu me orgulho muito de poder voltar para essa casa e dizer que serei fiel ao povo do estado do Rio de Janeiro, da minha região. Agradecer muito, muito, muito a Deus pelas oportunidades que Ele tem me dado. Presidente, conte comigo, te devo mais uma. Queria, para finalizar mesmo, não posso deixar de agradecer ao meu irmão, meu amigo e o meu governador, Cláudio Castro. Eu fui deputado, Rosenberg, num momento muito difícil para o estado do Rio de Janeiro. Mas muito difícil, nós fomos. E hoje poder ver o estado no caminho certo, as coisas acontecendo, e poder ser deputado estadual novamente, sob a batuta aqui dessa casa. Bem, aí falou bastante, a gente botou só um trechinho aí. Bem, e depois da posse, a entrevista à TV Alerj, Bernardo Rossi lembrou sua carreira política e falou sobre suas prioridades para este mandato, enfatizando a região serrana. Muito cedo na política, eu tive a oportunidade de ser vereador 2 vezes, presidente da Câmara, secretário de Estado, deputado estadual, prefeito da minha cidade. Aqui mesmo eu presidi comissões importantes, comissões como a CCJ, que hoje vai ser presidida pelo deputado Rodrigo Amorim, pessoa muito capaz. Relembrei aqui algumas ações, estava relembrando de uma pessoa que tem uma experiência muito grande aqui, um deputado, que é o deputado Luiz Paulo. Então, assim, poder hoje estar aqui e relembrar de projetos de prevenção na área de saúde, como a vacinação contra o vírus HPV, né, que o estado do Rio de Janeiro foi o primeiro estado do Brasil a vacinar contra o vírus HPV, uma lei de minha autoria e diversas outras leis. Agora, o foco é o foco na região serrana, né, é o foco de defesa da região serrana, uma região que vocês acompanham, que é uma região muito delicada, que tem suas belezas naturais, suas belezas históricas, mas vive um momento delicado. E focar sempre no meio ambiente, saúde, geração de emprego, habitação, defesa dos animais. Eu que, na época, quando fui prefeito, nós acabamos com a atração animal, né, com as charretes que sofriam muito. Essa é uma bandeira que, na época, quando eu era deputado, era uma bandeira que eu não tinha muito conhecimento, que eu não defendia. Depois, com o decorrer do tempo, foi uma bandeira que eu abracei com muito carinho. Mas mais do que o foco e o tema que nós vamos defender, é que hoje o parlamento vai poder contar com um deputado que corre atrás, né, que vai estar na... Parabéns aí ao deputado Bernardo Rossi. Bem, vamos mudar de assunto e falar de profissionalização. Isso mesmo. O Senac RJ recebe inscrições para minicursos gratuitos Degusta 2.0 nas unidades do Rio e interior do estado. São diversas opções nas áreas de gastronomia e beleza. Em Petrópolis, as inscrições já estão abertas para as aulas a partir do dia 15 de fevereiro. Para participar, os interessados devem acessar o site Degusta Imprensa e aguardar contato de confirmação. As vagas são limitadas, já lembrando. Em Petrópolis, na área de beleza, a oportunidade de conhecer técnicas de design de sobrancelhas e de depilação profissional. Bem, agora nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre algumas notícias. Vamos ver as manchetes do Correio Petropolitano. Tem manchete aí bombando, que é o assunto do dia na cidade, na região. A gente volta já já.
A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Voltamos agora, vamos falar do queridinho da região, que é o Correio Petropolitano, com as manchetes aqui bombando, manchete nacional, manchete estadual, manchete da cidade. Olha, a manchete principal de hoje é o inferno astral do prefeito Bom Tempo, que perde juvenil e terá roça na cola. Está lá na página 3, na coluna do Magnavita. Essa coluna, gente, ela é lida de norte a sul do país. É a coluna mais lida, né? Tempo fechado. Semana complicada para Rubens de Bom Tempo em Petrópolis. Seu grande guru político e padrinho das eleições anteriores, Juvenil Santos Reis, não aguentou e entregou a sua carta, pedindo exoneração. Ele divulgou a seguinte mensagem aos amigos. Ontem terminei meu ciclo com Rubens. Foram 23 anos de fidelidade e muita articulação. Não fui reconhecida à altura do merecimento, capacidade e muita articulação. Como nada é definitivo em nossa vida, partirei com certeza para novos desafios. Aliás, sou movida a desafios e, infelizmente, não me deixaram praticar o que mais gosto, que é trabalhar e vencer. Vida que segue, obrigado por tudo. E aí continua na coluna do Magnavita, Tempo Fechado 2. Rubens Bom Tempo perde um dos mais fiéis e ponderados aliados. Aliás, um profissional que se dedicou à função pública por missão, já que é um empresário bem-sucedido de uma das maiores produtoras de vídeo do Rio de Janeiro. Funcionou como um verdadeiro avalista moral do hoje prefeito. Foi Juvenil responsável pelos maiores passos políticos de Bom Tempo, viabilizando inclusive a sua primeira eleição. Tempo Fechado 3, ainda na coluna do Magnavita. Na formação do primeiro gabinete em dezembro de 2021, Juvenil Reis foi preterido e mesmo assim aceitou uma função pela relevância de articulação comunitária. Perde a Prefeitura de Petrópolis um dos seus mais próbos colaboradores. Fator roça, a semana começou difícil internamente. Rubens de Bom Tempo teve o dissabor de ver o seu arqui-inimigo, o ex-prefeito Bernardo Rossi, assumir a cadeira de deputado estadual por empenho pessoal do governador Cláudio Castro. Rossi na Leste recupera um espaço político próprio no cenário estadual, com reflexo direto na sucessão petropolitana de 2024. Triste lembrança, a chegada do primeiro aniversário da tragédia de Petrópolis de 2022 trará um novo dissabor para o prefeito Bom Tempo. Será relembrada sua paralisia administrativa e sua tentativa de politizar o drama de milhares de petropolitanos, inclusive trazendo, então, colega do PSB, Marcelo Freixo, para uma incursão midiática na cidade devastada e por aí vai.
Vale a pena a coluna do Magnavita, página 3, vale a pena todo o jornal, tem muitas manchetes, tem esporte, tem segundo caderno. Eita nós, esse é o jornal, hein? Quer ficar bem informado? Ó, na banca mais próxima da sua casa, do seu trabalho, se tiver por aí, Correio Petropolitano, só R$2, se você ficasse super bem informado, gente. Muito bom, gosto muito. Cheirosinho esse jornal. Bem, agora vamos falar de um assunto muito importante de saúde. Eu escolhi esse assunto porque, como todo dia a gente traz um assunto de saúde, o que acontece? As pessoas começam a falar, Beth, sugestão disso, sugestão daquilo. Então, hoje nós vamos falar de cálculo renal, que é popularmente conhecido como pedra nos rins. É causado pelo acúmulo de substâncias minerais dentro do sistema urinário. Podem ser comparadas aos grãos de areia. No entanto, quando se juntam dentro do rim, formam uma pedra, literalmente. Quem já tirou sabe, né? Eu já vi pedras grandes. Então, quem fala hoje sobre o tema, explica tudo, preste atenção, porque ele começa já no vídeo falando, o doutor Fábio Ortega, ele que é urologista, ele já começa assim, é muito mais comum do que a gente pensa. Então, vamos acompanhar. Vou ficar aqui junto com você. Pedra nos rins é um problema mais frequente do que grande parte das pessoas imagina. Só para você ter uma ideia, estima-se que próximo de 10% das pessoas, ou seja, 1 em cada 10, tem pedra nos rins. Ou seja, é muito comum. Diante disso, a primeira informação que você deve saber é: você sabe se tem pedra nos rins? Quando que você deve suspeitar desse problema? Existem diferentes sintomas e dentre esses eu vou começar falando da dor. Nem toda pedra no rim dói, mas quando dói, a dor é muito grande. Está entre as principais dores da medicina. Além da intensidade, uma outra característica marcante é que ela piora e depois melhora. Piora e depois melhora. Que é o que chamamos de ciclos e que normalmente dura entre 20 e 30 minutos. Não tem posição que melhore e também não tem posição que piora a dor. Isso é importante para diferenciar de dor nas costas, ou também conhecida como lombalgia, que piora com a movimentação. Uma outra característica da dor é a localização. Então, quando a pedra está no rim, entupindo bem no comecinho do rim, na transição com o ureter, a dor é nas costas, bem alto aqui próximo dos pulmões. À medida que a pedra vai descendo pelo ureter, a pedra passa para a parte lateral da barriga, do abdômen aqui, que chamamos de flanco. E quando está quase na bexiga, para sair, para entrar na bexiga, nas mulheres dá uma dor na coxa, na raiz da coxa, ou na vagina, e nos homens, no testículo. Além dessa dor com essas características que eu falei, é comum as pessoas sentirem ardência para urinar, vontade de urinar várias vezes, ter sangue na urina, náuseas e vômitos. Na presença desses sintomas, você deve procurar um médico o quanto antes para o correto diagnóstico. Mas tem 3 situações que você deve procurar o pronto-socorro, que eu vou destacar aqui para vocês. Então, a primeira é dor que não melhora com os analgésicos comuns que você costuma usar. O segundo é o rim único, então só tem um rim. Esse cálculo pode obstruir a única saída de urina do seu corpo e por isso pode ser muito grave. O terceiro é a suspeita de cálculo mais febre com temperatura acima de 38 graus. Isso porque o cálculo pode prejudicar o principal mecanismo de defesa do rim, que é a lavagem, aumentando a chance de ter uma infecção no rim, chamada pielonefrite, e que nessa situação pode ser muito grave. Então, a história clínica com esses sintomas que eu acabei de falar, e por meio de exames, pode ser exame de sangue, exame de urina e principalmente exames de imagem, como tomografia computadorizada ou ultrassom e mesmo raio-x. Tudo isso já é suficiente para fazer o diagnóstico. Com base nesses exames, é possível identificar o cálculo, avaliar o seu tamanho, saber a sua localização e até estimar o quão duro ele é. Todas essas informações são importantes para o entendimento do quadro e principalmente para a definição do tratamento, que pode ser desde acompanhamento até cirurgia. Então eu vou explicar melhor essas possibilidades de tratamento. O principal parâmetro para a definição do tratamento é o tamanho da pedra. Então, para saber se ela passa ou não pelo ureter. Quando as pedras são pequenas, menores do que 5 milímetros ou meio centímetro, na grande maioria das vezes elas saem sozinhas na urina. Nesse caso, você deve beber muito líquido. Então, mais ou menos, o que é muito líquido? Mais de 2 litros por dia ou até ter a urina bem clarinha. Além da hidratação, você deve tomar medicações analgésicas que tiram a dor, né? Então, essa passagem do cálculo do rim até a bexiga pode doer, então você tem que tomar remédio para dor. E tem medicações que relaxam o ureter e facilitam a saída da pedra, como a tanzolosina e doxazosina. Quando o cálculo é maior do que 5 milímetros, já é bem mais difícil sair sozinho. Nesse caso, está indicado o tratamento mais invasivo, que pode ser, então, primeiro, litotripsia por ondas de choque. O paciente fica deitado junto a um aparelho que emite ondas de choque e essas ondas são direcionadas para a pedra no rim.
causando a fragmentação desses cálculos em pequenos pedacinhos e facilitando a sua passagem até a bexiga e dessa para fora durante a micção. Esse procedimento deve ser bem indicado para ter um bom resultado. Então, para cálculos maiores que 2 centímetros ou muito duros, mulheres grávidas, pessoas em uso de anticoagulantes, dentre outros, esse procedimento não deve ser indicado. O segundo, ureteroscopia ou ureterolitotripsia, um nome meio difícil aqui. Essa é uma cirurgia em que se introduz uma pequena câmera por dentro do canal da urina e que pode chegar até o rim para encontrar o cálculo. Chegando na pedra, o urologista pode usar uma espécie de cestinha que pega o cálculo e tira para fora, ou se a pedra for um pouco maior, ele pode usar um laser que quebra a pedra em pequenos pedacinhos e depois retira esses fragmentos com a cestinha que eu acabei de falar. O terceiro chama nefrolitotripsia percutânea. Então segue a mesma lógica da cirurgia anterior, mas em vez de entrar pelo canal da urina, o que se faz é um pequeno corte nas costas e por esse corte se introduz os instrumentos que vão chegar e perfurar o rim e chegar na pedra, podendo quebrar a pedra e retirar os fragmentos. Normalmente esse procedimento é indicado para cálculos maiores do que 2 centímetros. Nesses 2 casos cirúrgicos, que é a ureterolitotripsia e na nefrolitotripsia percutânea, é comum ao final do procedimento ser colocado um caninho nas vias urinárias chamado catéter duplo J, que garante que a urina e fragmentos de cálculos ou eventualmente coágulos passem pelo ureter e cheguem até a bexiga. Esse catéter deve ser removido depois de alguns dias ou semanas. Além desses procedimentos, existem outros procedimentos como cirurgia laparoscópica ou mesmo cirurgia aberta para a retirada dos cálculos, atualmente bem menos indicados. Acho importante destacar que esses tratamentos têm alta taxa de sucesso em retirar as pedras do rim, mas o tratamento não deve acabar por aqui. Uma vez que você teve pedra no rim, a sua chance de ter uma outra pedra no rim é alta. No período de 5 anos, chega a 50%. Em 10 anos, chega a 80%. O que isso significa? Que se você não fizer nada, esse pesadelo de ter uma pedra no rim provavelmente vai voltar. E por que isso acontece? Porque a pedra saiu, só que a pedra é consequência de algum problema. A causa do problema continua, e é isso que também tem que mudar. Então, o que causa pedra no rim? Antes de explicar as principais causas, eu preciso falar um pouco sobre como a urina é produzida. O rim pode ser dividido em 2 partes. A parte que filtra o sangue e produz a urina, que chamamos de parênquima, e por uma tubulação que chamamos de via excretora e que vai levar a urina que acabou de ser produzida no parênquima do rim até a bexiga. A urina é uma mistura de água com diferentes sais e cristais. Se tiver pouca água e muitos desses sais e cristais, esses sais vão se juntando e formando um pequeno cálculo, que depois vai crescendo. O principal cálculo é de cálcio, representa mais ou menos 80% dos cálculos, principalmente um de oxalato de cálcio. Mas tem também cálculo de ácido úrico, ou de infecção chamado estruvita, dentre outros. Para saber qual que é o cálculo que você tem, você deve fazer uma avaliação do cálculo, que já acabou de sair, ou uma combinação de exames de sangue e exame de urina de 24 horas, que chamamos de avaliação metabólica, e que vai avaliar quais dos principais sais estão aumentados no sangue e na urina. Uma vez feita essa avaliação e entendido todos os seus possíveis fatores de risco, é possível seguir medidas específicas para o seu caso, incluindo medicações como citrato de potássio e mesmo diuréticos, que podem aumentar muito o seu sucesso na prevenção. Mas tem 4 orientações gerais que podem ajudar a todos. Primeiro, e disparado mais importante, água, água e água. Então, o recomendado é beber mais de 2 litros de água por dia, ou até a urina ficar bem clarinha. A ideia é que parte dessa água saia na urina e dilua todos os sais que eu falei. O segundo, diminuir a quantidade de sal na comida, diminuindo o saleiro e também comidas muito industrializadas e embutidos. Terceiro, diminuir a quantidade de carne, principalmente a bovina, e outros alimentos ricos em oxalato, como beterraba, quiabo, espinafre, acelga, batata doce, nozes, chocolate, dentre outros. O quarto é ingerir suco de limão e de laranja. Eles contêm citrato e esse citrato se liga ao cálcio, dificultando que esse cálcio se ligue ao oxalato ou fosfato e assim forme cálculos no rim. Diferente do que muitas pessoas falam, você deve continuar ingerindo alimentos ricos em cálcio. Se você evitar alimentos ricos em cálcio, você tirar esses alimentos da sua dieta, na maior parte das vezes não melhora o risco de ter pedra nos rins e em alguns casos até piora. Essas são as medidas gerais. E reforçando, beber água é de longe a medida mais importante para reduzir a sua chance de ter cálculos. E é claro, se tiver os sintomas que falei ou tiver feito o diagnóstico de pedra no rim, procure um médico. No caso, o mais indicado é um urologista. Obrigada, doutor Fábio Ortega, sempre trazendo esclarecimentos. Muito bom, porque olha, o que eu conheço de pessoas que já tiveram esse problema e as pessoas ficam perdidas e é importante ter essas informações. Obrigada mesmo, doutor. O programa original desta
quinta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho. Fique agora com o Correio Petropolitano Debate, com Richard Stolzenburg. Claro, antes tem o Direto da Redação. E ao longo da tarde e à noite, 24 horas no ar, a programação da TV Correio da Manhã. Muito obrigada mesmo. E a gente volta amanhã, se Deus assim permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.